pecados. Porque um Deus puro, imaculado, perfeito, onipotente, onisciente, onipresente, não poderia compactuar no mesmo momento com a sua pureza e santidade com os nossos pecados. Então, na cruz há uma pequena separação, pequena que eu digo é espaço de tempo, tá? Curta separação necessária para que ele pudesse cumprir e obedecer ao que Deus pressupunha que ele tinha que fazer naquele momento. Então, eu queria começar essa mensagem de hoje, essa lição, com essa reflexão. A cruz tem um emblema muito grande, um significado muito grande. É o maior momento da nossa fé, é a cruz de Cristo. Mas o sofrimento de Jesus, ele não, como se fosse pouco, né? Como se fosse tão simplório, ele não se restringe ao sofrimento físico ou ao sofrimento emocional da exposição, como se fosse só, eu não gosto de usar a palavra só, mas não é só isso, é o afastamento dele, é ele se tornar isolado, sozinho, longe do Pai. Nós, quando experimentamos e fazemos isso o tempo todo, o gosto do pecado, nós fazemos isso com a nossa vida. Nós nos afastamos de Deus e permitimos que as agruras da vida, porque eu não gosto nem de dar tanto crédito para o demônio, porque às vezes é consequência apenas de um passo errado que eu dei. Nós permitimos que Deus, que as coisas aconteçam nas nossas vidas por um ato de afastamento. Jesus precisava naquele momento estar afastado. Nós não. Nós não precisamos. Aliás, nós não devemos. Amém? Essa passagem, a revista, ela dividiu em alguns tópicos. Passe próximo, por favor. O primeiro tópico ele chama de a predição da conquista. O ato da cruz, ele foi predestinado, ele foi previsto, ele foi pensado, planejado, programado desde o Éden. Né? O Senhor sabia, nós estamos falando agora, eu estou vindo às quintas-feiras dar uma pequena palavra na Casa do Pão, e nós estamos estudando isso, que o verbo existia desde o início, desde o princípio. Né? Então, em Gênesis 3:5, quem pode ler? Por favor. Gênesis 3:5. 15. Tá aqui, eu estou lendo errado. Gênesis 3:15. Por favor. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Com quem Deus está falando aí? O próprio filho. Não, vamos para lá. Eu porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é esse ti? É a serpente, não é? Quem é a serpente? O diabo. Deus está falando com o diabo neste momento. Ele, na verdade, é uma sentença. A sentença de Gênesis é para o diabo. Na verdade, ele pôs a inimizade entre a mulher e a serpente, mas ele está falando para a serpente: eu vou fazer isso contigo. Então, esse texto fala em previsão da conquista, é o Senhor já nos dando uma previsão do que poderia vir. Gente, em Gênesis, o Senhor já mostra o seu poder em relação aos principados e potestades. Eu vou fazer tal coisa contigo. Eu vou te separar, eu vou te deixar em tal lugar, eu vou fazer o que eu quero contigo. O que é isso? Poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Então, a primeira reflexão: nós não somos reféns da serpente. Nós não somos vítimas da serpente, enquanto demônio, né? Nós não somos. A maldição é contra ela. Nós temos que seguir a Cristo e nos afastar dos desígnios da serpente. Amém?
Vocês ouviram falar em maldição hereditária? Por muito tempo, foi uma doutrina pregada aos 4 ventos ali, e eu acredito, com certeza, que meu pastor já falou até sobre isso, nós somos contra. Porque o Senhor, Jesus na cruz, ele quebra, ele dilacera qualquer maldição, meus irmãos. Então, se nos sentimos por vezes amaldiçoados ou perseguidos, ou envoltos numa situação que aparentemente não tem solução, eu acho que eu não preciso dizer, né? Com certeza tem diversos testemunhos aqui para contar. A solução, sim, é Cristo. Então, lá no Éden, ele já diz: eu sou o teu Deus. E todas as coisas são feitas pela minha vontade. Adriana, por que repetir isso? Por que falar sobre esse assunto novamente? O pastor falou no domingo, na EBD, a gente repete porque é a base da nossa fé, meus irmãos. Porque sem isso, como é que vamos sustentar lá fora? Porque aqui dentro é muito fácil, né? Sentar aqui para conversar, né? E a gente partilha da mesma fé, dos mesmos princípios, é uma delícia. Mas lá fora, como é que eu vou sustentar a minha fé? Ainda mais considerando o mundo caído que nós vivemos. Então, estudando a base, estudando os princípios, nós nos fortalecemos. E tem 2. O início da conquista. Nós vimos que ela foi predestinada, essa conquista. Quando é que ela inicia? A intenção de se livrar de Jesus resta clara em várias partes da Bíblia. Está muito claro. Leiam, por favor, Mateus 2, 16 a 18. Quem pode ler? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Profeta? Jeremias. Lá atrás já dizia que haveria choro, haveria sofrimento por conta da vida de Jesus, morte de crianças. O autor aqui cita outras: a tentação no deserto, homens que após a multiplicação dos pães queriam fazer de Jesus um rei sem a cruz, a repreensão do apóstolo Pedro, quando Pedro diz: Senhor, não vai, não faz. Ele diz: sai para lá, vai para trás de mim, Satanás. Então a Bíblia já nos demonstra em diversos episódios que o diabo não estava satisfeito. Haveria ranger de dentes, haveria sofrimento e haveria tentativas diversas de não deixar a cruz acontecer. A própria desobediência de Cristo, se ele tivesse desobedecido, seria um ponto final à nossa redenção. Se Cristo tivesse dito: não vou, não tenho condições de fazer, com certeza não faria, ele é Deus. Mas se tivesse feito, seria a cruz não aconteceria, e talvez nós não estivéssemos aqui. Então, o estudo fala que no início dessa conquista, ele está muito, muito bem evidente. Mesmo antes da crucificação, há evidências da vitória de Jesus sobre o mal. As tentativas de vilipendiar, de atrasar, de não deixar acontecer, elas eram, com certeza, quem fazia sabia do poder daquilo, sabia o que Jesus, mesmo que inconscientemente, que Jesus significava, sabia que aquilo ali poderia ser um perigo muito grande para o poder dos reis, para a dominação das massas, e aí a tentativa de não deixar acontecer. E aí tudo isso é dissipado e a cruz acontece. Porque Deus é Deus, né? Onipotente, onisciente e onipresente. Eu gosto muito de repetir essas palavras. O início, a realização da conquista. Jesus refere-se ao diabo como o príncipe deste mundo em 3 ocasiões. Eu coloquei as 3 passagens aí. Anunciando que ele está prestes a chegar, no sentido de lançar uma última ofensiva.
mas que seria expulso e julgado. Por que Jesus fala que o diabo é príncipe desse mundo? O que um príncipe faz? Ele tem poder? Tem. Ele tem, digamos, competências, né, dentro do principado? Com certeza. Mas ele manda mais que o rei? Não. Se o rei quiser, o rei pode o destituir? Sim. Então Jesus estava querendo dizer, olha, ele tem lá as suas artimanhas, mas eu sou o rei e eu posso destituir. Mas por que é importante a gente lembrar que ele é o príncipe desse mundo, o que era na época, que eu não creio que seja, espero que não. Por quê? Ele é o príncipe desse mundo. Tá? Nós, nestes dias aqui, atuais. Porque EBD, meus irmãos, é reflexão. EBD é pensar. O sentido do demônio era estragar sempre tudo que Deus faria. Fez. Tinha poder até para estragar, né? E era Sim. para estragar. E era o que ele queria e pensava fazer. Era destruir e acolher quanto mais alguns pudesse para ele. Sim. Irmãs, em geral, aonde vive o príncipe? Em geral. Às vezes não, mas em geral. No castelo, não. No castelo. No castelo de quem? Do rei. Ou seja, ele vive próximo, nos arredores, com um certo poder. E mais uma vez eu digo, o rei é soberano, pode destituí-lo a qualquer momento, mas ele está ali, ao derredor, caminhando e procurando uma brecha. O que é a brecha? Uma arranhadura, uma Pronto, abertura. uma abertura, né, entre duas paredes ou aqui, entre duas cadeiras. Mas o que é essa brecha no mundo espiritual? O que é isso aqui? Possibilidade de abertura por pecado. Pecado. É um pecado. É quando nós deixamos a nossa vida de uma certa forma exposta. As nossas proteções não estão fechadas, não estão travadas, não estão lacradas pelo Espírito Santo. O que é isso? O pecado. O pecado abre portas para a entrada de coisas ruins, de Satanás nas nossas vidas. O vício, a mentira. Nas pequenas coisas também. Pequenas. Na língua. Na língua. Alguém faz alguma coisa e você acha assim, não, eu também não vou ser aquele crente tão extremo. Aí você dá aquela brecha assim. É uma oportunidade do diabo virar e falar assim, tem uma faca, tem uma brecha ali. De eu usar ela para ela estender um pouquinho mais. E aí a pessoa vai só estendendo, quando ela perceber, o negócio está tudo... Você já ouviu falar na expressão politicamente correto? Já ouviu falar, com certeza, né? Pra mim, isso é meu, tá? Não está escrito em canto nenhum, não foi ninguém que mandou dizer. Mas para mim, o politicamente correto, hoje em dia, é uma falácia do mal. Ele é uma das principais brechas que nós cristãos hoje utilizamos para permitir que o diabo se ande nas nossas vidas. Eu não vou conversar com a irmã sobre este assunto porque ela pensa diferente de mim. E eu vou respeitá-la. Legal. Brigar, contenda, nem pensar. Mas na oportunidade que eu tiver, eu não vou conversar com a irmã para falar sobre uma verdade que é única, imutável e inabalável? De maneira nenhuma. Respeito é diferente de subserviência, de estar sob o mesmo princípio que a Renata. A Renata pensa que uma coisa bem esdrúxula, sei lá, que o branco é amarelo. A cor branca não é branca, é amarelo. E eu estou vendo que a Renata está errada, ela está pensando que o branco é amarelo e não é. Eu tenho que conversar com ela, irmãos, é nossa responsabilidade enquanto cristãos. O fato de calar e de se omitir também é pecado. Eu não estou aqui pedindo para que ninguém aqui chegue batendo, gritando e eu sou dona da verdade, não é isso. Até porque se as nossas atitudes não compactuarem com a palavra, não compactuarem com aquilo que nós vamos dizer, ninguém vai nos escutar. Pelo contrário, nós vamos envergonhar o Evangelho de Cristo. Então nós temos que nos preparar para falar, óbvio, no sentido de a palavra estar
compactuando com as ações. Mas, na hora que nós nos calamos diante de uma blasfêmia, diante de um erro grosseiro, principalmente de um ataque à nossa fé, nós estamos sendo omissos e pecando. Amém? Então, a realização da conquista, ele refere-se, ele cita o diabo como príncipe deste do mundo. Mas ele fala no sentido de lançar essa última ofensiva. Eu estou avisando. Ele é o príncipe, mas eu sou o rei. E ele vai ser subjugado. Próximo tópico. Ok? Ainda é sobre a realização da conquista. Na cruz, na vitória de Cristo, existe o perdão dos nossos pecados e o triunfo sobre os poderes das trevas. Ele despojou, expôs e triunfou na cruz. Mas Adriana triunfou sangrando, moído, vilipendiado, exposto, talvez não, com certeza envergonhado. Sim, irmãos, porque o cordeiro precisava ser imolado. O cordeiro perfeito, o cordeiro que não tinha uma mácula. Foi da vontade de Deus. Neste vídeo que eu coloquei no princípio, Hernandes fala disso. Que Deus permitiu que ele fosse imolado e que ficasse só, longe dele. Acho que é o maior sofrimento, né? É quando ele, acho que eu tenho certeza, quando ele fala assim, afasta de mim esse cálice, é isso, a presença de Deus ia se afastar. Com certeza, se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, quem já experimentou a presença do Senhor gloriosa, fantástica, e a ausência também nas nossas vidas? Se a gente pudesse contar, eu tenho certeza que teriam experiências aqui. O que é melhor? O que é melhor? É presença. Tem. Eu digo sempre que se eu acordasse todos os dias, e não tivesse a certeza da salvação, e não tivesse a certeza de que tem um mundo muito melhor do que esse para viver, irmãos, todo o resto perderia o sentido. Não valia a pena levantar nem acordar. Abrir os olhos e pensar, é só isso aqui, eu vou pagar boleto, vou trabalhar, levantar e dormir de novo, e aí final de semana eu faço uma coisa diferente, eu como, durmo e acabou. Aí procria, os filhos procriam, envelhece, as dores do corpo vão aumentando e sofre. Se fosse só isso, não valia a pena levantar. Mas quando a gente sabe que não é só isso, e que na cruz ele nos deu uma outra oportunidade de nós levantarmos todos os dias para fazer o melhor para ele, não para nós, na certeza de que um dia o veremos face a face. Aleluia. O pastor fala uma coisa que no dia que ele falou, confesso que eu não entendi muito não, pastor, mas depois eu acabei aceitando, que todos nós, não tem um ditado que diz assim, todos os caminhos levam a Deus? E a gente critica muito esse ditado, né? Não são todos os caminhos, é só um, é Cristo, é verdade. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, todos os caminhos vão te levar ao encontro com Deus. Só que a partir daí, uns para perdição e outros para salvação. Então, todos nós um dia vamos passar pelo tribunal do Senhor. Vamos encontrar com Ele um dia. Infelizmente, alguns para ir para um lado e outros para o outro. Mas é a justiça, né? A justiça do Senhor. John Stott, que é o autor dessa revista aqui, diz o seguinte, acho que é o próximo, tá? Se Jesus tivesse desobedecido, desviando-se um pouquinho que fosse do caminho da vontade de Deus, o diabo teria ganho um ponto e frustrado o plano de salvação. Essa hipótese não existia, mas eu achei interessante John Stott fazer essa menção. Se eu tivesse havido uma desobediência ali, o plano de salvação seria totalmente abortado. Mas aí ele diz assim, afasta de mim esse cálice, mas faz, antes de tudo, faz a tua vontade. E como foi explicado ainda há pouco, o cálice era o afastamento, era não estar na presença do Pai, que é o melhor lugar. É onde todos nós precisamos estar. O 4. A ressurreição foi a confirmação e o anúncio da conquista. Eu queria que 3 pessoas
Uma lê-se Atos 2, está tudo aqui. Atos 2, 24. Outra lê-se Efésios 1, 20. E a outra, 1 Pedro 3, 22. Quem achar Atos 2, 24 já pode ler. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Noêmia, lê um pouquinho mais alto. Quer o microfone? Não, depois do Pai da Maria. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Eu acho interessante essa passagem. Não era possível que ele fosse retido por ela. O plano da ressurreição também já estava pronto. Ele ia vencer a morte. Ele ressuscitou pessoas, né? Ele curou paralíticos, ele curou enfermos. E, como a palavra diz, o que é para mim? O que é ressuscitar? Tirar alguém da vida para a morte ou perdoar pecados, o que é maior, né? Ele faz uma reflexão sobre isso também. Então, a ressurreição, ela confirma o anúncio da conquista. Vocês lembram que a gente vem falando que ela foi predestinada, ela foi anunciada e ela foi concretizada na cruz. Ela foi feita, ela foi realizada. A conquista, por isso que o autor chama a conquista do mal, é no sentido de aprisionar. Lendo o texto, depois eu entendi, né? É no sentido de acorrentar o mal. É no sentido de colocá-lo sob a sua subserviência. Sabe, o príncipe? Príncipe, você não tem poder. Você só tem o poder que eu permito que você tenha. É por isso que o nome é a conquista do mal. Confesso a vocês que também entendi, só como eu falei há pouco, entendi estudando, lendo. Então, a ressurreição, ela confirma. Se Cristo tivesse feito tudo isso e morrido, talvez, o que você acha que ia acontecer? Ele não venceu a morte, ele não teria vencido a morte. Ficava incompleto. Ficava incompleto a cruz de Cristo. Mas ele não só enfrenta todas as dores, o afastamento de Deus, está sozinho naquela cruz, ser vilipendiado, ser açoitado, morre, sofre, falece, os seus órgãos param e 3 dias depois volta tudo a funcionar. É a obra completa, é a obra da redenção. Chegaram umas pessoas aqui no meio da lição e eu vou relembrar uma coisa que eu fiz no princípio. Por que a gente fala tanto da cruz? Por que nós estamos estudando a cruz? Eu acho que tem, são 10 lições já acerca da cruz. Não, essa é a 10ª. É a 10ª lição. Ou seja, a Noêmia ficou 2 dias, ou seja, em torno de 12 a 13 domingos estudando sobre a cruz. E, irmãos, se ficássemos o resto da vida estudando sobre a cruz, nós talvez não aprendêssemos tudo o que ela quer nos dizer. Porque é um ato fantástico. Eu ouvi uma pessoa orando e pedindo assim: Senhor, faz o teu fantástico na minha vida. Senhor, faz o teu extraordinário na minha vida. Faz o teu... Eu esqueci até as palavras que ela usava, mas é tipo assim: faz mais. Aí alguém que estava do lado disse assim: ele já fez tudo isso. Tem algo mais fantástico do que a cruz? Alguma coisa que possa acontecer na sua vida, minha irmã, que seja maior do que já aconteceu naquela cruz? Uma cura, um emprego novo, sei lá, a volta para o Brasil. Enfim, eu estou brincando. Ou é que essa guerra não aconteça em nome de Jesus, que eu creio que não vai acontecer. Mas nenhum desses milagres ou desses acontecimentos é maior do que já aconteceu na cruz. Amém? Então, às vezes, eu confesso que eu era uma delas. Senhor, permite o teu extraordinário na minha vida. Senhor, me faz, a Bíblia fala, né? Andar em lugares altos. Me faz andar em lugares altos, porque às vezes a gente é orientado a orar dessa forma. Por pessoas, às vezes, que não têm o devido discernimento. E quando eu aprendi que eu já ando em lugares altos, o Senhor já permitiu o extraordinário dele nas nossas vidas. Não foi na minha, não foi na da irmã, não foi do irmão, foi nas nossas vidas.
a gente aprende a perceber que tudo é secundário. O novo emprego é importante, a gente não quer ficar passando necessidade. Eu não estou aqui diminuindo a necessidade de ninguém, nem colocando como se fosse uma coisa prioritária e necessária. Não estou falando isso. Mas assim, o resto vira secundário. Porque ele já fez por nós o que ele deveria fazer. Eu gosto sempre de citar um exemplo de um amigo nosso, que recente, 49 anos, um homem magro, que fazia atividade física, tinha uma vida, não bebe, não fuma, tinha uma vida, digamos assim, aparentemente saudável. Descobriu que tinha problema no coração. Do nada, colocou um stent. Francisco. E aí, ele contando pra gente sobre isso, alguém chegou com ele e falou assim: meu irmão, e como é que vai ser se você falecer? Como é que vai ficar a sua família? Você ainda tem 2 filhos para criar. E a sua esposa? Ele disse: meu irmão, quem cuida da minha família é Cristo. Se eu partir, se Deus me levar agora, eu vou feliz porque eu vou encontrar com Ele. Eu já estou com Ele na glória, eu me sinto com Ele o tempo todo. Já imaginou estar na presença dEle? Ele falou para a gente um dia isso me marcou. E é verdade. Quem vai cuidar dos meus filhos é Deus. Quem vai cuidar da minha esposa é o Senhor. Se eu creio que Ele pode todas as coisas, o que é para Ele cuidar da minha família? Irmãos, o que eu estou falando pode ser assim, até aparentemente pode parecer para alguns, ela não sabe o que eu sofro. Ela não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei. Cabeça de cada um, os dilemas de cada um, que tem certeza que às vezes nem a gente sabe o que realmente a gente está passando. O que eu quero dizer é o seguinte: independentemente das circunstâncias, a cruz é maior. Amém? E por isso que nós vamos continuar estudando sobre a cruz até essa lição acabar. E se o pastor decidir se bobear mais uma revista, mais 2, e o assunto não vai acabar. A extensão da conquista depois da cruz, próximo carregamento. O que vem? O que é a conquista? A conquista se estende até nós. A conversão das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, dos ídolos a Deus, a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Irmãos, a cruz, ela nos faz passar de uma etapa para outra em diversos sentidos. Nós passamos, com a vinda de Cristo, a lei foi abortada. Ele disse assim: epa, agora a lei sou eu. É a misericórdia, é o amor, é o perdão, é aceitar que eu morri na cruz por vocês. Eu sou o único e verdadeiro Salvador. E o único mediador entre Deus e os homens. Por que isso? Porque existiam diversos mediadores, pseudo-mediadores, como ainda existem hoje. Pessoas que são levantadas para fazer a intercessão entre a Adriana, Jesus, para levar para Deus. Vocês devem estar pensando já nas cabeças de vocês quem são. Né? Pessoas que viveram nesse mundo e morreram às vezes como mártires, são elevadas ao status de santos para serem mediadores entre Deus e os homens. Só existe um. E quando ele morre na cruz, uma das mensagens é essa: sou eu. Sou mediador. Ele não é nem mensagem, a Bíblia é muito clara. A Bíblia fala expressamente sobre esse assunto. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Dos livros. O poder de Satanás para Deus. Digamos assim, a desobediência no Éden, em função do que a serpente fez e da fraqueza do homem e da mulher, vem com a vitória de Cristo. Ele dizendo que Ele é o príncipe, eu sou o rei. Quem institui, quem coloca onde quer, quem faz, Ele é Deus. É Ele quem comanda. Eu gosto de repetir, porque muitas vezes, eu já vivi isso também, irmãos. Nós colocamos o diabo nas nossas vidas num lugar que não é dele. Nós colocamos o diabo num patamar que ele nunca deveria ocupar nas nossas vidas. O culpando pelos nossos pecados, colocando nele
a decisão de fazer ou não fazer. Quando, Adriano, eu faço isso? Quando você peca, nós, né? Cometemos um ato pecaminoso, porque eu tenho que pedir para o demônio sair da minha vida. Ele não pode governar a minha vida. Desde quando ele governa a vida do cristão? Ele não tem poder. São os nossos pecados que abrem as brechas para que ele trabalhe. Então, se a nossa vida for santificada, não haverão brechas. Mas eu não sou perfeita, eu vou sempre errar, eu vou sempre cometer. Mas esse é um processo que continua até a morte, que é o encontro com ele. Eu não posso parar, eu não posso pestanejar, eu não posso abrir excessos, eu não posso ser politicamente correta em todos os momentos, em momentos que a minha fé está sendo vilipendiada. O que foi isso? Não tem problema, eu sou um galo. Pois é, o domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Dar mais poder do que ele verdadeiramente tem é uma coisa que nós fazemos quando nós terceirizamos a culpa, por exemplo. Não tive culpa, eu fui envolvida, eu fui levada, gente, fomos nós. Fizemos, e pronto, e pede perdão e começa de novo. E vira a página. A culpa é necessária. Tem pessoas que aproveitam situações que fazem, não, foi fulano que me fez. Sim, se apropreva, né? Em vez de você falar assim, não, eu tenho brecha e eu é que pequei. A culpa, ela é necessária. Porque sem culpa, nós somos psicopatas, meus irmãos. Eu pratico um ato mal contra o outro e não tenho nenhum tipo de empatia e nenhum tipo de dor e de remorso por aquilo. É óbvio que a culpa é necessária. Mas a culpa não pode nos paralisar. Eu sou culpada, eu fiz, eu não devia ter feito. É verdade, não devia mesmo. Não devia ter feito. E aí a vida vai passando, a obra do Senhor está necessitando de braços, pessoas esperando ouvir o Evangelho, pessoas aguardando ver, enxergar em nós o testemunho de Cristo e o tempo passando. E aí chega, às vezes, uma morte abreviada, porque nós somos partícimes disso. Não é porque temos uma idade X que, não. Quem aqui conhece crianças que faleceram com 3, 4 anos? Jovens que por algum motivo, ou um acidente, ou mesmo uma doença, foram cometidos e partiram. Então, a hora de partir é qualquer uma, infelizmente, é uma certeza geral. Vamos partir. Não ficaremos aqui. Esse corpo vai perecer e vai ficar, e o nosso espírito vai ascender. Então, o momento é hoje, agora. Atitude, falar, verbalizar o Evangelho de boca e de atitude, com atitude. Porque uma coisa se não vier com a outra. Pode aqui para o lado esquerdo da plateia. Perdão, pastor. Quer falar? Quer falar? Por favor. Não? Olha, 2 crianças para EBD, gente. Perdão, pode dizer. Tu falaste ali, a irmã Solange falou das justificativas, né? O pecado, ele não se justifica, o pecado. O pecado deve passar pela cruz, através do arrependimento. É isso. Né? E muitas vezes o homem, ele levanta demasiadas questões e várias desculpas, várias justificativas para explicar o pecado que cometeu. Né? Excelente lembrança, pastor. Quando o Cristo estava na cruz, ele ficou dizendo assim: Senhor, ele pecou porque ele era pequeno, ele pecou porque ele era... Né? Os pecados todos foram lavados. Ele pede perdão para as pessoas que estão, porque eles não sabem o que fazem. Mas ele não está justificando o pecado de ninguém. Ele está agindo pela graça, pela misericórdia, que é como ele age conosco. Irmãos, outro dia eu ouvi alguém dizer assim mesmo: mas ele olha o nosso coração. É verdade, ele olha o nosso coração. E ai de mim, porque ele olha o meu coração.
Porque quando ele olha e vê que eu verdadeiramente sou. E não adianta a minha boca proclamar uma falácia, ou a vestimenta às vezes transparecer um ao outro estado, se o meu coração está cheio de impurezas. Ele vai escutar, ele vai ver, ele vai saber o que tem lá. Então a porta tem que estar aberta. Eu li um livro, 20 e poucos anos atrás, que o nome do livro era Porcos na Sala. E o próprio nome do livro me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, ele coloca porco na sala, né? Estranho, mas eu vou ler. O livro tratava justamente disso. Fernanda, você por algum motivo cria porcos na sala. Tá? Imagina. Aí alguém vai te visitar. Uma pessoa ilustre, uma pessoa que você ama, que você quer, né? Os seus netos, a sua filha vai te visitar. O que você vai fazer urgentemente? Tirar aqueles porcos dali, né? Pronto. E tentar limpar a sala. Não é isso? O máximo possível, porque o teu neto, a tua filha vão te visitar, não é verdade? Por que a gente? O que é isso, gente? É o nosso coração. Eu não posso receber as benesses do Espírito Santo se os porcos estiverem na sala. E quando o autor fala de sala, porque é a área nobre, entre aspas, da nossa casa. Não é? Você não leva uma visita, olha, vem conhecer meu banheiro, olha minha área de serviço. Em geral, você faz isso, né? Sim, cozinha. Mas, em geral, é a sala. Então, a sala é o lugar nobre do nosso coração. Eles têm que estar livres dos porcos, do esterco, da sujeira, da imundície e do fedor, do mau cheiro que aquilo provoca num lugar sujo e imundo. O Senhor não vai entrar se estiver sujo. Isso é uma reflexão pessoal, meus irmãos. É o Senhor limpando, porque também nós não somos, como diz o pastor, é pela misericórdia, pela graça da cruz. Porque sozinhos nós não podemos fazer isso. É pela graça, é pela misericórdia. A consumação da conquista. A consumação do mal é um processo. Começou na cruz e caminhará até a consumação dos séculos. Lembra que a gente falou ainda há pouco? Que esse processo de santificação, ele continua, ele é diário, dormindo, acordando, se reciclando, pedindo ao Deus, Senhor, me perdoa. Nunca desistir desse processo. Ele vai até a morte. Mas eu continuo pecando muito. Eu vou perguntar para o Senhor o que aconteceu de fato com a nossa salvação. Porque muitas vezes nos pensamos salvos e não aceitamos Cristo verdadeiramente nas nossas vidas, ao ponto de Ele nos transformar. Meu irmão, é olhar no espelho, o espelho da alma, e perguntar verdadeiramente: Senhor, Tu fazes parte da minha vida? Eu verdadeiramente sirvo a Ti? Eu verdadeiramente mudei meus hábitos? Eu verdadeiramente transpareço para outras pessoas a Tua face? Se nós respondermos sim a várias dessas perguntas, nos apossemos da salvação. Mas se uma dessas perguntas a resposta for não, voltemos à cruz e peçamos a misericórdia de Deus. A salvação é pela graça, meus irmãos, não por obras, isso é muito claro. Mas a fé sem obras é morta. Hebreus 10, 12, 13. Eu queria que alguém lesse. Já está acabando o tempo, mas eu queria que alguém lesse esse versículo. 12, 13. Eu sabia que não era. Hebreus 10, 12, 13. Não pode no telemóvel? Hebreus, eu tenho Carlinha mostrando Hebreus 10. Aqui. 10, de 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Pastor, Deus foi início para sempre, antes do para sempre. Jesus, porém, tendo oferecido
para sempre um único sacrifício. Um único sacrifício. Quando ele voltar, meus irmãos, é para nos resgatar. Amém. Ele já fez o que tinha que fazer na cruz. Por isso a importância da cruz. O sacrifício já foi feito, o preço já foi pago. Nós já fomos remidos e lavados no sangue de Cristo. Ele volta uma segunda vez para nos levar, nos salvar. Então, não vai dar tempo de terminar, até porque, desfrutando da vitória, que é o próximo caminho, ainda dá para colocar. Somos co-herdeiros em Cristo, 1 João 2,13. Tivemos acesso à salvação pela graça imerecida. Nenhum de nós merecia nada. Porém, ainda precisamos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Pastor Roberto, foi o que o senhor falou. Não é enfrentar o diabo, é fugir dele. É sair de perto, é resistir para que ele fuja, melhor dizendo. O Paulo tem vou citar novamente, mas o Paulo tem uma frase que no Karatê se diz, que eu achei interessante. Eu sempre ouvi dizer que a melhor defesa é o ataque. Ele me ensinou, através do Karatê, que a melhor defesa é não estar no lugar do ataque. Não é melhor? Se eu sei que vai haver uma explosão no prédio da vizinha, tá? Não é aqui. No prédio daqui. Eu fico no prédio? Porque tu falou que ia ser aqui. Eu fico nesse prédio? Não. Eu saio. Se eu sei que vai haver uma discussão, uma briga, e que alguém está armado, eu fico ali? Eu saio. Eu estava com o Paulo há muito tempo atrás, na Itália, em Florença. E aí eu estou andando por uma feira bonita, cheia de coisas de artesanato, e aí, de repente, eu vi 2 italianos brigando. Não vou dizer o que eles diziam, irmão, mas não era legal. E começaram a brigar, gesticular e não sei o quê, e eu corri para cima. Aí o Paulo, ele tem um assobio alto, não dá para fazer agora, né? Eu já sabia que era ele. Aí eu parei, voltei, aí ele disse, já pro hotel. Mas eu era criança. Mas o que ele quis dizer? Como é que tu vais para perto de uma confusão? Depois ele me disse isso. Num país que não é nosso, com pessoas estranhas, numa situação que você não sabe para onde correr, você vai... Não, Paulo, mas eu queria ver a confusão dos italianos. Ele falou, pro hotel agora. É brincadeira, irmãos, mas... Sabe a curiosidade? Eu falei, deixa eu ver eles brigando. Ele disse, eu estou num país que não é meu. Eu não falo essa língua. Eu não sei para onde fugir. Eu não sei quem chamar no caso de uma emergência. E eu vou correr para o lugar da confusão? Não, eu fujo. Então, eu queria terminar a aula de hoje com todo mundo de pé, por favor, para a gente orar. Com essa passagem de Tiago 4,6. Resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Ele vai fugir se nós resistirmos. Não estivermos no lugar da tentação, não estivermos no lugar onde a situação é propícia a uma queda. Se eu sei, meus irmãos, que eu sou fraca no vício, se eu sou fraca na bebida, no álcool, ou na fornicação, ou no adultério, ou na pornografia, ou seja lá o que for que entra aqui, a nossa mente está poluída. Nós temos que estar distante do lugar que nos faz pecar. Nós temos que estar a léguas e não passar nem na frente. Porque nós somos falhos. Deus é Ele, nós somos pecadores ainda. Mas o caminho da santificação continua sempre. Lembram? Até o fim. Amém? Quem quer orar para terminar, para finalizar a aula? Querido Deus, amado Pai, somos gratos, Senhor, porque aqui podemos passar a conhecer um pouco mais dos teus ensinamentos, do teu sacrifício, do significado, e com isso, Senhor, nos aproximarmos mais de Ti, tornando-nos mais vigilantes, mais atentos,
as tentações, não só do demônio, mas as tentações que são próprias do homem. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício, pela tua passagem pela cruz, meu Pai. E só de imaginarmos o que sofreste já nos dói. Imaginas tu, Senhor, que sentiste na pele toda aquela barbárie que foi feita contra ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que não te afaste de nós e nos ajuda, meu Deus, a não perdermos o foco, que és tu, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, sim. Irmãos, encerrar, teremos um intervalinho de o quê? 10 minutos para o início do culto. Amém? Quem quiser ir à casa de banho, enfim, tomar uma água. Da fora? Foi você. É um exemplo. E os pais pessoal dizem assim, está chorando. Nossa, tem uma coisa. Não tem vergonha na cara, foi pro shopping, foi pro chinês, vai para São Paulo. Deus me ajudou. Adoro fazer selecionado. Como é que estourei meu cartão de crédito. Foi culpa do diabo. Não foi não. Nós estamos sem ordem. Sem ordem, faz o planejamento.